Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. No áudio passado, Davi conhece Mefibosete e trata ele com muita bondade. Depois, Davi tentou mostrar lealdade a Hanum, filho de Naás, rei dos Amonitas. Mas quando mandou mensageiros para lá, os seus mensageiros foram tratados com vergonha. Então, Davi enviou Joabe com todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. Joabe e Abissai se dividiram para lutarem em duas frentes. E a ordem era: coragem, lutemos bravamente por nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam um reforço de soldados sírios convocado por Hadadezer do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã conduzidas por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destituíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso, foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Urias, o heteu, pertencia a um dos pequenos grupos étnicos de origem hitita, que ainda permanecia na Síria e em Israel. Ele também está na lista como um dos valentes de Davi, o que deixa a infâmia de Davi ainda mais aterradora. Então, Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da sua menstruação, e ela voltou para casa. De acordo com a lei de Levítico 15, isso envolvia um banho cerimonial depois do período da impureza, ou seja, depois da sua menstruação. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa, descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse:
Pois bem, fique aqui hoje, e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então, Joabe colocou Urias numa posição próxima ao muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com os muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse ao seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então, diga-lhe, seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. E pausamos a nossa leitura agora, no verso 21 do capítulo 11 de 2 Samuel. Amém.